Hola amigos, dando continuidad a nuestra disciplina ecocardiografía adulto, vamos a abordar o tutorial correspondente às miocardiopatías. É o módulo número 7. Dessa maneira, nós vamos começar falando sobre as miocardiopatias hipertróficas. Então nós vemos aqui que, em primeiro lugar, sempre devemos verificar a distribuição de hipertrofia para identificar o tipo de miocardiopatia hipertrófica. Aqui temos um exemplo onde a hipertrofia é predominantemente septal, uma hipertrofia septal assimétrica, portanto. Nesse segundo exemplo, a hipertrofia ocorre mais na região medioventricular, correspondente a uma hipertrofia medioventricular, e nessa imagem aqui a hipertrofia ocorre mais na região apical, tratando-se, portanto, de uma hipertrofia apical. Deve-se aferir sempre a espessura das paredes e sua relação, para estabelecer o tipo de hipertrofia, assim como a presença de fluxos turbulentos e a estimativa de gradientes, se houver gradientes intraventriculares, e a morfologia do traçado. Então nós vemos aqui um exemplo da medida do septo e da parede livre do ventrículo esquerdo, numa grande hipertrofia ventricular simétrica. Aqui observamos a presença de um fluxo turbulento na região medioventricular, e aqui observamos que esse fluxo turbulento apresenta um padrão de pico tardio, indicando ser, então, uma obstrução dinâmica muscular, com um gradiente, no caso aqui, de 20 milímetros de mercúrio, indicando um gradiente leve medioventricular. Então, trata-se de uma hipertrofia medioventricular, com gradiente com turbulência nessa região e gradiente medioventricular com curva de pico tardio, então correspondente a formas musculares. Quando houver dúvida sobre o grau de obstrução, pode-se realizar a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva, então, consiste na expiração forçada com boca e nariz fechados durante 10 segundos aproximadamente, no qual nós vamos analisar na curva de fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo o eventual aumento desse gradiente. Aqui nós vemos um gradiente basal de 43 milímetros de mercúrio nesse paciente, indicando uma obstrução dinâmica na via de saída do ventrículo esquerdo. Na hora que ele inicia a manobra de Valsalva, ele cai para 25 milímetros de mercúrio, e já na manobra de Valsalva ele sobe para 140 milímetros de mercúrio, indicando então um grande aumento do gradiente intraventricular, sinalizando que essa hipertrofia é obstrutiva e de grau importante, principalmente quando realizada a provocação do aumento do gradiente. Sempre deve-se tomar cuidado ao registrar o gradiente para não incluir o refluxo mitral, que habitualmente está presente. Então nós vemos aqui que esse paciente apresenta nessa curva um gradiente de pico tardio de 57 milímetros de mercúrio, indicando uma obstrução dinâmica desse ventrículo, mas superposto a essa curva observamos uma curva de gradiente muito maior, 317 milímetros de mercúrio, que na verdade corresponde ao refluxo mitral, indicando a pressão intraventricular esquerda. Uma grande hipertensão intraventricular esquerda, devido a essa obstrução importante da via de saída do ventrículo esquerdo e a hipertrofia ventricular. Então, sempre tomar cuidado para tentar alinhar a linha do Doppler com a via de saída, não incluindo a região da insuficiência mitral. E isso pode confundir na medição dos gradientes. Outra forma que reforça a origem genética das hipertrofias é a presença de vasos perfurantes na região hipertrófica. Esses vasos perfurantes são obtidos diminuindo bastante a velocidade da cor, aumentando a persistência da cor para ela permanecer mais tempo, uma persistência bem alta, e procurando então na região hipertrófica se existem perfurantes de coronárias passando nessa região septal. Essa é uma característica bastante importante das cardiomiopatias hipertróficas de origem genética. Nas cardiomiopatias dilatadas, por outro lado, sempre obviamente vamos verificar a dilatação do ventrículo esquerdo, fazendo as medidas da cavidade,
assim como a diminuição da fração de ejeção utilizando o método de Simpson. Por exemplo, aqui nós temos uma fração de ejeção estimada por Simpson de 23%, aproximadamente. Aqui nós observamos uma hipocinesia difusa com dilatação da cavidade e também observamos e devemos avaliar a função diastólica do ventrículo esquerdo. Essa função diastólica geralmente está alterada e muitas vezes, nos casos mais avançados, é do tipo restritivo. Então aqui nós temos uma relação entre a onda E e a onda A do fluxo mitral de 2,4, indicando então um aumento ou uma restrição ao enchimento ventricular, que é corroborado porque a relação E em linha lateral é de 18,6, muito superior a 14, indicando e corroborando esse aspecto restritivo da miocardiopatia dilatada. Vemos também que esse paciente apresenta uma insuficiência mitral, que quando comparada a área de insuficiência com a área do átrio, ele tem uma relação de 28%, indicando uma insuficiência mitral moderada, e podemos ainda realizar o fluxo da veia pulmonar superior direita, utilizando o Doppler pulsátil, verificando que a onda sistólica é muito inferior à onda diastólica, com uma relação sístole-diástole menor do que 1, corroborando então o diagnóstico de restrição ao enchimento ventricular ou disfunção diastólica do tipo restritivo. Esses são dados importantes que devem ser sempre avaliados nas cardiomiopatias dilatadas. Ainda pode ajudar a medir a distância entre a onda, entre o septo, entre a onda E do modo M mitral até o septo interventricular. O valor normal é igual ou inferior a 6 milímetros e aqui tem uma tabelinha mostrando que em pacientes normais com fração de ejeção maior que 60%, essa distância é menor que 7 milímetros. Em casos que tem leve diminuição da fração de ejeção, ele varia de 7,5 a 9 milímetros. Quando existe uma disfunção diastólica leve, ele varia de 9 a 14 milímetros, na moderada de 14 a 17 milímetros, e na importante ele maior que 17 milímetros, geralmente correspondendo a uma fração de ejeção menor que 30%. Então esse parâmetro pode ser bastante útil também na avaliação de uma cardiomiopatia dilatada. Ainda nas formas isquêmicas de cardiomiopatia dilatada, quando suspeitamos a presença de doença isquêmica, devemos pesquisar aonde que estão as alterações segmentares do miocárdio. No caso aqui, nesse exemplo, nós vemos uma acinesia dessa região inferoseptal basal, acompanhado de uma acinesia da região inferior basal e medial, pelo menos basal, com uma insuficiência mitral bastante acentuada, pelo menos moderada, muito provavelmente secundária a esse tipo de alteração segmentar. Então existem essas formas dilatadas de origem isquêmica, a gente chama de doença coronária em fase dilatada, que se acompanha geralmente de insuficiência mitral provocado pela retração dos papilares nessa região isquêmica. As miocardiopatias chagásicas sempre devemos procurar a presença de um aneurisma apical. Embora não esteja presente em todas as miocardiopatias chagásicas, em um número considerável delas, ele aparece. Ele é obtido na posição apical de duas câmaras, bem na região inferoapical da região apical. Então ele aparece como uma imagem assim em dedo de luva, bem delimitada, e que muitas vezes ele faz o diagnóstico diferencial das miocardiopatias dilatadas das formas chagásicas. Esse tipo de aneurisma em dedo de luva, o chamado aneurisma sergipinoso, ele é característico da doença de Chagas, embora não ocorra, obviamente, em todos os casos de acometimento chagásico, de cardiopatia chagásica. Na miocardiopatia restritiva, por outro lado, é importante verificar a dilatação biatrial, geralmente com ventrículos de função relativamente preservada. Ela pode estar um pouco diminuída, mas geralmente está preservada. Essa dilatação biatrial ela se associa com sinais de restrição ao enchimento, pelo menos de aumento da pressão do átrio esquerdo. Aqui nós temos um fluxo mitral
mostrando uma relação entre a onda E e a onda A do fluxo mitral de 2,1, indicando então um componente restritivo de enchimento. Aqui nós temos a presença de insuficiência mitral e de insuficiência tricúspide, bastante característica nesses pacientes, e a dilatação biatrial, com o átrio esquerdo medindo 103 mililitros nesse corte de 4 câmaras e um átrio direito medindo 56 mililitros nesse corte de 4 câmaras também. Então, essa dilatação biatrial, com função de ventrículo esquerdo relativamente preservada e sinais de restrição e enchimento, fazem o diagnóstico de cardiomiopatia restritiva, que será conhecida como cardiomiopatia restritiva idiopática. A amiloidose cardíaca apresenta bastantes características interessantes ao ecocardiograma, que são o aumento da ecogenicidade das paredes, aumento da espessura das paredes devido ao depósito de cadeias proteicas de alta densidade e uma certa diminuição da contratilidade ventricular. Essa diminuição da contratilidade ventricular é progressiva. Interessante realizar nesses casos o modo M das paredes do ventrículo esquerdo, onde nós vamos ver o característico aspecto estratificado das linhas do modo M. Vemos aqui o aspecto estratificado, várias linhas formando a parede, muitas vezes com algumas dificuldades para se delimitar exatamente os limites dessas paredes. Esse é um aspecto bastante característico então da amiloidose cardíaca. Embora o diagnóstico da amiloidose não seja um diagnóstico ecocardiográfico, geralmente é um diagnóstico laboratorial e de biópsia. Ainda que nós vemos, num caso da amiloidose cardíaca, a diminuição da contratilidade global, o aumento da espessura das paredes e o aumento do brilho, geralmente mais acentuado aqui nessa região dos papilares e na parede inferolateral do ventrículo esquerdo. E quando realizamos o Doppler, observamos um nítido componente restritivo de enchimento ventricular, com uma onda E muito grande, uma onda A muito pequena, uma relação EA certamente superior a 2, indicando então um componente restritivo de enchimento. A endomiocardofibrose é outra patologia que pode ocorrer e ela deve ser feito o diagnóstico diferencial, muitas vezes até com amiloidose ou com doença de Leffler, que apresenta então a obliteração da região apical do ventrículo esquerdo por presença de um depósito endomiocárdico de tecido fibroso. Esse depósito endomiocárdico de tecido fibroso então provoca amputação do ápex. Aqui nós vemos mais nitidamente a amputação do ápex dessa região ventricular, sendo que a parede que se situa por baixo desse tecido anômalo ela é normal, deixando então um plano de clivagem entre a região fibrótica e a parede muscular normal. Daí que muitas vezes é realizada uma cirurgia de decorticação dessa parede, nesses casos mais graves de endomiocardofibrose. Assim nós concluímos então o nosso tutorial sobre miocardiopatias e no próximo módulo da disciplina Ecocardiografia Adulto iremos abordar o tema pericardiopatias. Até mais.